Em uma terra distante chamada Uz, vivia um homem chamado Jó, conhecido por sua integridade e devoção a Deus. Ele era um homem reto, que temia ao Senhor e se afastava do mal. Sua vida era próspera, possuía imensas riquezas, milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas, além de muitos servos. Mas seu maior tesouro era sua família, 7 filhos e 3 filhas, que viviam em harmonia, frequentemente reunidos para banquetes e celebrações. Jó, como pai zeloso, oferecia sacrifícios a Deus após cada festa, pedindo perdão caso seus filhos, mesmo sem saber, tivessem cometido algum pecado em pensamento ou palavra. Essa atitude revelava seu coração reverente e sua busca constante por agradar ao Criador. No entanto, no reino espiritual, algo estava prestes a acontecer. Numa reunião celestial, Deus exaltou a fidelidade de Jó diante dos seres espirituais. Mas Satanás questionou: será que Jó teme a Deus sem motivo? O adversário insinuou que Jó só era fiel porque tudo lhe corria bem. Então Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, mas sem tirar-lhe a vida. Assim, começaria uma prova intensa, onde a fé de Jó seria testada ao limite, revelando verdades profundas sobre confiança e perseverança diante da dor. Muitos estão ouvindo essa mensagem agora e sentem que precisam voltar a caminhar mais perto de Deus. Mas, na correria da vida, têm se afastado. E Deus está dizendo: volta, eu ainda estou aqui. Foi por isso que nasceu o Devocional Diário. Conexão com Deus Pai. Um e-book simples, mas poderoso, feito para te ajudar a criar esse momento diário com o Senhor. São mensagens inspiradas na palavra, que tocam o coração, fortalecem a fé e te colocam de volta na presença de Deus. Você não precisa saber por onde começar, só precisa dar o primeiro passo. Se essa mensagem está falando com você, clique no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Deus está te chamando para mais perto. Não ignore esse chamado. Ele quer falar com você. Em um único dia, a vida de Jó foi despedaçada. Enquanto ele ainda administrava seus negócios, um mensageiro chegou com a notícia devastadora. Os sabeus invadiram e roubaram seus bois e jumentas, matando todos os servos que cuidavam deles. Antes que Jó pudesse reagir, outro mensageiro chegou trazendo mais tragédia. Fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e os pastores que as guardavam. O coração de Jó mal tinha tempo de assimilar o golpe, quando um terceiro mensageiro anunciou: os caldeus formaram 3 bandos, atacaram seus camelos e mataram os servos que os guardavam. E, como se isso não fosse o bastante, o golpe mais cruel veio por último. Um quarto mensageiro chegou com a voz trêmula, dizendo que um vento impetuoso viera do deserto e derrubara a casa onde seus filhos estavam reunidos, matando todos instantaneamente. Jó, tomado por uma dor que atravessava a alma, rasgou suas vestes e raspou a cabeça, gesto de luto profundo. Mas surpreendentemente, ele caiu em terra e adorou a Deus dizendo: no saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio à dor insuportável, Jó manteve sua integridade, provando que sua fé não dependia das bênçãos que possuía, mas de sua confiança inabalável no Criador. Mesmo após perder todos os seus bens e filhos, Jó permaneceu fiel, e isso enfureceu ainda mais Satanás. Novamente, houve um encontro no reino celestial, onde Deus destacou a integridade de seu servo, afirmando que, mesmo sob tamanha aflição, Jó não havia pecado contra ele. Satanás então argumentou: pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca nos ossos e na carne dele, e verás, se não blasfema contra ti. Deus permitiu então que o adversário ferisse a saúde de Jó, mas proibiu que tirasse sua vida. Num instante, úlceras malignas cobriram seu corpo dos pés à cabeça. A dor era lancinante, constante, e a coceira insuportável. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de cerâmica para raspar suas feridas, um retrato vivo de miséria e sofrimento. Sua própria esposa, incapaz de suportar a visão, disse-lhe: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e Mora. Mas Jó respondeu com firmeza e mansidão: falas como uma insensata. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Mesmo na agonia física e emocional, Jó não proferiu pecado com seus lábios, sustentando-se apenas pela fé. Mesmo quando tudo ao redor parecia ruir, a notícia da desgraça de Jó correu rapidamente, e 3 de seus amigos mais próximos decidiram ir até ele para consolá-lo. Elifaz, o temanita, Bildade,
o suíta, e Zofar, o naamatita. Ao avistarem Jó de longe, mal o reconheceram. Seu corpo estava deformado pelas feridas, seu rosto abatido pelo luto, e sua postura curvada pelo pesar da dor. Tomados por compaixão, rasgaram suas próprias vestes, lançaram pó ao ar sobre suas cabeças e se assentaram ao seu lado no chão. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém disse uma única palavra. O silêncio era profundo, carregado de respeito e impotência, pois viam que a dor dele era imensa. Mas no 8º dia, o silêncio se quebrou. Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, lamentando ter vindo ao mundo. Ele não amaldiçoou a Deus, mas expôs sua angústia mais profunda, desejando que aquele dia fosse apagado da história. Seus amigos, então, começaram a falar, cada um trazendo sua interpretação do sofrimento de Jó. Elifaz sugeriu que ele estivesse colhendo consequências de algum pecado oculto. Bildade defendeu que Deus é justo e não castiga o inocente. Zofar foi ainda mais duro, insinuando que o castigo de Jó poderia ser até menor do que ele merecia. Palavras que, em vez de consolar, cortavam como lâminas na ferida aberta da sua alma. Os diálogos entre Jó e seus amigos se estenderam por dias, repletos de argumentos e respostas. Jó, em meio à dor, defendia sua inocência, com firmeza, insistindo que não havia cometido pecado que justificasse tamanha calamidade. Ele questionava o porquê do sofrimento dos justos e a aparente prosperidade dos ímpios, expondo dilemas que ecoam na humanidade até hoje. Seus amigos, porém, mantinham a mesma linha. Acreditavam que todo sofrimento era resultado direto de alguma falha moral ou espiritual, e que bastava Jó se arrepender para que Deus restaurasse sua sorte. As palavras deles soavam como acusações injustas, aumentando ainda mais o peso que ele carregava. Foi então que surgiu um quarto personagem, um jovem chamado Eliú, que até então permanecera em silêncio por respeito aos mais velhos. Indignado tanto com Jó, por justificar-se mais do que a Deus, quanto com os amigos, por não oferecerem respostas convincentes, Eliú tomou a palavra. Ele afirmou que o sofrimento poderia servir como disciplina divina, um meio de ensinar e corrigir, e que Deus é soberano, agindo de formas que o homem muitas vezes não compreende. Suas palavras trouxeram uma nova perspectiva, preparando o cenário para a manifestação direta do próprio Deus, que viria responder a Jó de maneira surpreendente. Após todos os discursos, um silêncio pesado tomou conta. Então, subitamente, um vento poderoso começou a soprar, e nuvens escuras se acumularam no céu. Do meio da tempestade, a voz do próprio Deus ecoou, majestosa e irresistível. Ele não veio com explicações diretas sobre o sofrimento de Jó, mas com perguntas que expunham a pequenez humana diante da grandeza divina. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, Deus, sobre a criação do mundo, os limites do mar, o ciclo das estrelas e o cuidado com cada criatura, revelando sua sabedoria e poder incomparáveis. Ele questionou Jó sobre o Behemoth e o Leviatã, criaturas grandiosas que o homem não poderia dominar, mas que estavam sob o controle absoluto do Criador. Ao ouvir essas palavras, Jó começou a perceber que, embora não entendesse os motivos de seu sofrimento, podia confiar plenamente no caráter de Deus. O Senhor não o humilhou, mas o levou a reconhecer que sua visão é limitada e que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Essa revelação começou a transformar a dor de Jó em reverência e submissão, preparando-o para a restauração que estava prestes a acontecer. Diante da grandiosidade das palavras de Deus, Jó se prostrou em total humildade. El-Ri com reto, que havia falado de coisas que não compreendia, mistérios muito maravilhosos para seu entendimento limitado. Com voz trêmula, declarou: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Não era um arrependimento por pecados específicos que justificassem seu sofrimento, mas uma rendição completa diante da soberania divina, reconhecendo que Deus é digno de confiança em qualquer circunstância. Então, o Senhor se voltou para Elifaz, Bildade e Zofar, repreendendo-os por não terem falado corretamente sobre ele como Jó havia feito. Deus ordenou que eles oferecessem holocaustos e que Jó orasse por eles, e assim foi feito. Ao interceder por seus amigos, Jó demonstrou perdão e obediência, abrindo caminho para o agir restaurador do Senhor. Esse momento marcou uma virada poderosa. A prova estava chegando ao fim,
E a fidelidade de Jó havia sido confirmada diante do céu e da terra. Ele estava prestes a experimentar uma restauração que ultrapassaria tudo o que tinha antes. Não apenas em bens, mas também em profundidade espiritual e intimidade com Deus. E assim, o Senhor restaurou a sorte de Jó, dando-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Seus irmãos, irmãs e amigos vieram visitá-lo, trazendo presentes e palavras de consolo. Jó recebeu 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve novamente 7 filhos e 3 filhas, e suas filhas foram reconhecidas como as mais belas de toda a terra. Ele viveu ainda 140 anos, vendo seus filhos, netos e até a 4ª geração, morrendo velho e pleno de dias. Sofrimento não havia sido em vão. Ele saíra mais forte, mais sábio e com um relacionamento com Deus mais profundo do que jamais imaginara. A história de Jó nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a fidelidade ao Senhor é a chave para atravessar qualquer tempestade. Deus não apenas conhece nossa dor, mas também tem o poder de restaurar o poude que foi perdido, multiplicando além do que ousamos sonhar. E se você deseja fortalecer sua fé e encontrar esperança em meio às lutas, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Juntos, vamos aprender mais com a palavra de Deus e permitir que a mensagem de esperança alcance muitas vidas. Sua fé pode ser a luz que alguém precisa hoje.